50 anos, uma expedição, né? É, eu vi de manhã quando falou no rádio, então tava falando em Itaquera. Aí depois ia passar aqui em São Miguel Paulista. Cara, São Paulo é minha vida, cara. A cidade que acolhe todo mundo, todo tipo de gente. Eu escolhi São Paulo para morar, para viver. Eu acho lindo. Você sabe o que eu gosto de São Paulo? Eu gosto de andar. Vou na Praça da Sé, pego o metrô, desço numa estação, subo na outra. Uma documentação, um registro do que nós somos hoje, isso vai se perder no tempo. Hoje é domingo e nós começamos a expedição São Paulo 450 anos nesse... O senhor é de São Paulo, a senhora também é daqui? Eu sou paulistana. Paulistana. Então eu me pergunto, como é que vocês veem um espaço como este, numa cidade como São Paulo? Eu vejo isso aqui como colírio. É um prazer muito grande poder contribuir com isso que vocês veem aqui, essa lixeira, essa sujeira. O meu carro está ali do lado, está cheio de lixo que eu recolhi ao lado. Seria muito bom se cada um de nós, ao final de divertir um pouquinho, juntasse um pouquinho do lixo da gente e levasse para o lugar certo, que é no lixo e não aqui. A cidade de Tiradentes é uma cidade jovem, não sei se vocês repararam, tem pouco velho. Tem pouco velho e pouco cachorro. A quantidade de igreja evangélica que a gente encontra nessa cidade é impressionante, né? Quer dizer, elas estão não só nas avenidas principais, mas nas vicinais, nas transversais. Em oposição à cidade goiana, à cidade das curvas, da esperança, a gente tem uma cidade linear que é marcada pela pontuação do polo, que é institucionalizada no grafite, né? E que é de uma riqueza fantástica. E é um bairro inteiro que tem sua forma de se apropriar das suas fachadas, das suas portas de ferro para cada comércio, que é uma coisa de circulação, de coisa, mas que é muito rico. Bom, do meu ponto de vista, do ponto de vista da antropologia, é muito interessante a gente observar a extrema diversidade cultural, né, dessa periferia. Há 40 milhões de anos, mais ou menos, a gente estima que caiu uma estrutura do céu, um meteorito que veio de leste para oeste. Ele tem 3,5 km de diâmetro. É muito circular, um círculo uniforme. Ela tem 3,6 km de diâmetro. Um terço está ocupado pelo loteamento Vargem Grande. Ali, aquela região é o presídio de Parelheiros. E o restante ainda não tem ocupação. Na Vargem Grande, lá naquela cratera, existe um sentimento de comunidade de um certo nível com uma outra temporalidade, mais rural, o ritmo é outro, e aqui é muito rápido. É o mesmo estilo de comunidade complexa para nós,
para ciências sociais e pensar essa complexidade é um prato cheio para discutir. O mutirão começou em São Miguel Paulista. Começaram de 4. A cidade de Tiradentes já tem de existência 18 anos, 19 anos. Hoje a gente tem 250 mil habitantes aqui na cidade de Tiradentes. Você vê que é família de baixa renda. A gente não tem um acesso para uma faculdade. E o crime aqui é presente, o crime, as drogas, assim, é uma coisa que não tem como a gente fantasiar, falar que não é, porque é presente aqui, a cada esquina aqui, que nem muitos rappers abordam nas letras deles aí. Então, terça-feira a gente está aqui em Goianazes, né? São 10h35. São 3 horas, terça-feira. Nós estamos agora entrando na visita do Centro de Referência ao Idoso. Eu vim da Bahia, cidade de Macaúbas. Cheguei aqui em São Paulo, né? Tenho saudade da minha terra, tenho vontade de passear e tudo, mas São Paulo realmente é o coração do Brasil. Do Centro de Referência do Idoso. A gente quer ver uma boa escola de segundo grau aqui, técnica na quebrada, que não tem. A gente quer ver a USP aqui dentro da quebrada, mano. Antigamente existia um time que chamava Unidos da Colina. A proposta do time era uma proposta também de um trabalho social, era junto com o movimento do pão e leite. Da molecada chamava muito aí, tava começando a chamar embaixo aí de Paquistão, por causa que tava nos negócios da guerra. A grade é um símbolo universal na cidade de São Paulo. A visão de São Paulo nesses 360 graus que nós estamos tendo dá exatamente um contraponto interessantíssimo com a viagem que nós estamos fazendo no dia a dia. Em 1986, foi fundada a Associação dos Catadores de Papel em São Paulo. E eu consegui criar minha filha ali, que é a Cíntia, né? Tudo aqui com o dinheiro da Pamari. Consegui também construir minha casinha catando papel. Olhando com orgulho quando o Eduardo falava. Ela falou, eu não botava os pés aqui, eu tinha muita vergonha do que meu pai fazia. E aí, quando eu vim fazer o curso... As pragas têm mais dificuldade de achar. E isso faz com que as plantas cresçam mais saudáveis. São 3 horas, acabamos de chegar no Largo da Concórdia para a nossa caminhada. Ameaça um grande temporal. As barraquinhas estão todas começando a fechar, os comerciantes estão recolhendo as suas banquinhas, mas nós vamos tentar fazer alguma coisa. Faz 8 anos que eu trabalho aqui. Eu tô vendendo sandalinha, meu filho, olha. Sandalinha, tá vendo aqui? Hoje eu comecei a entender que o Brás está começando a mudar de sotaque.
além dos libaneses, dos turcos e dos italianos, hoje a presença de nordestinos é enorme. Bom, agora são 3h14, saímos do almoço no Estação República. O caminho de saída para Jundiaí, daqui pegava a direção da Rua das Palmeiras e da Rua das Palmeiras seguia até chegar em direção a Lapa. É esse o caminho. A gente está na Bela Vista, também chamada de Bexiga, né? Ou Bexiga, né? Como se chama mais atualmente. E um bairro caríssimo para as traduções. Na pracinha, conversando no brinquedão com as crianças, todos me disseram que o Telecentro era uma coisa muito legal. E o EGJ também. E a escola também. Uma coisa legal nesse bairro que você não quer que mude, a escola. Porque a escola socializa o espaço do bairro sempre, né? Você tem alunos das várias regiões, a escola é isso. É um lugar por essência de sociabilidade, de rede. Só que vai para cada um para casa. E tem muitos mães que não deixam o filho sair porque é perigoso, porque a mãe trabalha fora, fica tomando conta de irmão. Nesses lugares do brinquedão, do EGJ e no Telecentro, eles se reencontram. Então eu achei interessante ter outros... Eu saio da minha casa, olho, você não vê mais quase nem o céu, porque aquele prédio é tão imenso, são 3 blocos, fechou tudo, né? Só que a cada dia que você sai na rua, tem um prédio sendo erguido. Nós não temos em São Paulo uma cidade, mas nós temos 200 cidades. E esse contraste ficou muito forte entre uma comunidade que pensa do presente para o futuro com uma sociedade, amigos de bairro, de uma classe média que mora em casas e que procura defender, não, nós não podemos fazer a verticalização, nós não podemos permitir tal coisa, não podemos fazer tal coisa, ou seja, sempre pensando num esforço, digamos, contrário perante a realidade, não aceitando a realidade como ela é e procurando intervir nessa realidade de uma forma positiva. O que é esse espaço da memória do Jardim Ângela? Para falar da história da fábrica, a gente tem que começar a falar da Estrada de Ferro, que a fábrica surge a partir da Estrada de Ferro. Foi ela que a gente pode dizer que cimentou a urbanização paulista, que ela surge em 26 e é ela que fornece o cimento para todo o crescimento urbano da cidade de São Paulo. Também depois para a construção de Brasília, o cimento sai daqui. Tem também a história dos trabalhadores. É aqui que surgem grandes conquistas trabalhistas, antes ainda do Vargas. Há uma greve aqui dos trabalhadores de 7 anos, e depois de 7 anos eles receberam os dias parados, 7 anos de dias parados. Então é uma fábrica histórica pelo momento que ela surge, mas também pela história dos trabalhadores. O que mais me chamou a atenção nesta nossa expedição foi esse reencontro dos viajantes com a cidade e com a sua própria história de vida. E por outro lado, em complemento a isso, o reencontro e a redescoberta da cidade de São Paulo. O desperdício existe em todas as dimensões da vida metropolitana, mas eu acho que nós aqui devemos ficar atentos para não desperdiçarmos a nossa cidade, que às vezes a gente encontra 1000 defeitos, 1000 problemas,
mas acabamos nos retraindo tanto que acabamos criando uma situação de desperdício devido ao nosso retraimento. Nesse momento de avaliação da expedição, ao final dos trabalhos, nós todos ainda estamos bastante impressionados com tudo que vimos pela cidade, com as pessoas que encontramos, com o que escutamos, com o que as pessoas falaram do ponto de vista das expectativas em relação ao Museu da Cidade. Nós saímos para a expedição esperando conseguir diagnosticar o perfil da cidade de São Paulo, nesse momento que ela comemora 450 anos. Nós conseguimos identificar vários aspectos da população, entendemos como a população se organiza e foi possível, inclusive, nessa nossa reunião de avaliação, foi possível destacar 3 grandes aspectos que pretendemos agora desenvolver, que acho que é como a população se relaciona com o seu território, como são os arranjos da sua sociabilidade e como ela se projeta no seu imaginário. Acho que foram 3 aspectos fundamentais que nós conseguimos avaliar. Nesse sentido, eu acho que houve um diagnóstico, foi possível cumprir essa tarefa. Entretanto, há um outro lado de uma outra tarefa nossa, que é como trazer essa nossa experiência para o Museu da Cidade. Nesse sentido, eu acho que a expedição ela foi extremamente importante, porque de alguma maneira ela delineou uma metodologia própria para o Museu da Cidade. Existe uma tradição entre expedições e museus e eu acho que nesse caso nós podemos comprovar a importância desse processo de trabalho, ou seja, quer dizer, projetar intenções, percorrer os espaços, realizar registros e a partir daí coletar um acervo para esse museu que agora se inicia. Então acho que ela cumpriu esses 2 lados e essas experiências todas serão orientadas para a constituição do Museu da Cidade.